Tá tudo certo na filmagem? Quando a gente começou a nossa série do Córtex, nossos passeios e conversas sem cortes do Estúdio Fluxo, o nosso plano não era fazer entrevistas fechadas ou tratar de pautas muito específicas. O plano sempre foi tentar trazer alguns assuntos e temas e ter uma conversa sobre eles para tentar relacionar ou compreendê-los através de uma visão sistêmica, de como essas pautas, na verdade, elas se conectam com muitas outras que na imprensa convencional, ou mais do que isso, na forma convencional de ver esses problemas, essas ideias não estão muito bem conectadas. Então, por isso que o tema de hoje, o assunto do nosso novo episódio, talvez seja o que mais tem a ver com essa ideia, a pauta mais sistêmica de todas elas, que é a mudança climática. Só que a gente não quer discutir a mudança climática a partir dos índices, a partir das causas específicas. O que a gente quer fazer é tentar compreender a mudança climática, a grande crise ecológica que a gente vive hoje, através de causas um pouco mais invisíveis, através da mentalidade, do paradigma científico e da incapacidade que o ser humano tem, na verdade, de entender a escala presente e futura disso, mas as causas que podem se relacionar, no fundo, com a ideia de ser humano e a ideia de planeta que nós construímos nos últimos milênios, no fundo. É bastante coisa, mas por isso que o nosso convidado talvez seja uma das pessoas mais interessantes para falar sobre todos esses temas, que é o Antônio Donato Nobre. Ele é um pesquisador, a gente está aqui no prédio onde ele trabalha, no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o Antônio Nobre, ele é agrônomo de formação, mestrado em ecologia, doutorado em ciências da terra, e ele é um dos pesquisadores mais avançados hoje no país na compreensão do que está acontecendo com a atmosfera brasileira e, mais do que isso, como ela se relaciona com a degradação ambiental. O Antônio lançou em 2014 um relatório que ficou muito conhecido, principalmente em função da grande seca que a gente passou no país, que chamava O Futuro Climático da Amazônia. Entre diagnósticos muito sérios que ele fez sobre o estado atual da floresta amazônica, ele apresentou uma descoberta dele e de um grupo de cientistas que podem mudar, inclusive, a forma como a meteorologia, como os modelos meteorológicos precisam ser compreendidos a partir dessa pesquisa. Então, a gente vai conversar com ele está nos esperando aqui dentro do prédio, vamos entrando, a gente vai dar um passeio aqui pelo INPE. A gente vai sair daqui, vai num laboratório chamado LIT, super interessante, e vamos conversar com o Antônio sobre todos esses assuntos, sobre a pesquisa dele, mas muito mais do que isso, como eu falei, como ela, na verdade, é uma forma da gente entender não só a atmosfera, mas a própria condição humana sob ela. Então, Antônio, opa, Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, pela presença, um prazer te entrevistar. Estamos aqui no seu prédio, né? Isso. Apresentei um pouco você ali e é bem difícil até fazer uma introdução sobre o tema porque ele é o mais complexo possível, né? Então eu queria começar de uma maneira, tentar falar de alguma coisa um pouco mais específica, para a gente, daí a gente abstrair mais. Que todo mundo sabe, entende de alguma forma, ou tem na cabeça o fato de que o clima está mudando, de que tem o aquecimento global, mas de alguma forma isso sempre é colocado um pouco no futuro, sempre uma ideia um pouco abstrata do que um dia vai acontecer. O que você acha que a gente pode sentir já de tangível, especificamente de quem mora no Brasil, de que o clima de fato está mudando e que ele não é um processo meteorológico meramente? Então, bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E é um prazer, é uma oportunidade também que eu gostaria de aproveitar da melhor forma. É um tema realmente muito vasto, é uma temática desafiante. É desafiante porque é difícil
algo que é muito maior que a gente, que nos antecedeu, que é o caso do clima da Terra, né? Antecedeu a nossa origem, não só como pessoas, que nascemos aí alguns anos atrás, mas como humanidade, né? Como espécie, né? Como espécie, como humanidade, como... E... Então, é um tema muito desafiante esse. Assim, responder essa questão que você colocou, ela demanda que a gente se coloque e se projete um pouco em relação à saúde. É uma coisa que eu faço a miúdo, assim. Eu comparo a nossa saúde com a saúde do planeta, porque o planeta Terra é vivo como nós somos vivos. Então, quando você tem uma febre, não significa que você vai morrer. Não significa que amanhã você vai estar com febre. Significa que naquele momento o seu corpo está tendo um transtorno. A gente está vendo esse transtorno no clima acontecendo de uma maneira agravada e repetitiva, e está, a cada momento você vê que está piorando, né? E a tendência nossa, pela experiência que cada um tem, nós somos animais, né? É aquela tendência de dar um desconto, de falar assim, mas eu estava realmente com febre, mas hoje eu estou melhor. Quando eu estou melhor, significa Passou, não é mais meu problema, eu até esqueço que eu tive um desconforto, né? Que eu tive, em alguns momentos, até se for grave, uma pneumonia, por exemplo, eu tive não só um desconforto, eu tive uma ameaça à vida. A sobrevivência do próprio organismo. Do próprio organismo. Se eu chegar numa condição muito grave, aí todos os parentes vão falar, puxa, ele está mal, foi para a UTI, puxa, não sei o que e tal, e a pessoa aí começa a lutar entre a vida e a morte. Então, as pessoas reconhecem esses problemas orgânicos somente quando surge o drama. Somente quando surge o drama. Você, eu e todos que estamos aqui, a gente está funcionando, estamos com saúde. Ninguém está com febre, ninguém está com pneumonia. Nesse momento, a nosso consciente ignora o fato de que dentro de nós tem um universo de complexidade funcionando para a gente estar aqui, alegre, conversando, etc. É uma ilusão, na verdade. Na realidade, é uma falta de consciência, né? Não chega no consciente diurno. E isso é assim que a natureza fez, porque se você fosse ter consciência de que está acontecendo tudo dentro do seu corpo, você não conseguia pensar. Você não conversa, né? Não conversa. Acabou, né? A lucidez plena é absolutamente insuportável. Isso. E o exemplo que eu dou é de um psicólogo com quem eu me tratei muito tempo atrás, chamado Luiz Delfino. Ele falava assim, imagine a sua língua dentro da boca. O que a língua está fazendo? Ela está fazendo muitas coisas. No momento eu estou falando, mas se eu estivesse comendo, eu estou botando uma colherada de comida na boca, eu não tomo consciência que eu estou fazendo isso. Eu só sei que eu estou pegando ali e fazendo, é automático. Aí a língua tem que separar os alimentos e colocar embaixo dos dentes, para que seja macerado. Se você der uma bobeada, você morde e digere a sua língua. Se você tentar fazer isso, agora a língua vai para a direita. Espera aí, põe o feijão lá embaixo do molar superior e inferior. Sai daí que ele está descendo. Você ia rapidamente morder e deglutir a sua língua. Né? E esse era o exemplo que ele tinha dado, que é um exemplo que vale para o que nós estamos fazendo. Como os sistemas automáticos, eles existem na sabedoria da natureza para nos dar conforto. Conforto é você não ter que se preocupar. Se não tem um ar-condicionado nessa sala, esquentou, eu estou suando. Se esfriou, eu estou tremendo. Mas se tem um ar-condicionado, eu nem lembro que tem um ar-condicionado. Uhum. E eu tenho conforto. E é isso que acontece com o clima da Terra. Como o clima da Terra provê o conforto para todas as pessoas, e o faz desde que nós nos conhecemos, um ou outro momento em que estamos com desconforto, uma onda de frio, uma onda de calor, uma tormenta muito forte, é uma exceção. E as pessoas tratam como exceção, como uma gripe. Né? Entendem como um processo... Não entendem essa fisiologia do planeta, não entendem o metabolismo do planeta. Da mesma forma que a gente em relação ao corpo. Mas quando você falou antes, achei interessante essa imagem de que você só cai essa ficha quando tem um drama, quando é a UTI, quando vem a internação e não a febre. É possível falar que a gente já está começando a ver o drama, que o drama já está um pouco colocado? O drama não está só instalado.
Nós já passamos do ponto de não retorno. Sim, mas eu digo assim... Falência múltipla de órgãos. Mas os sintomas ainda não são tão percebidos por quem os tem. Os tem não, digo, malária. Os seres humanos. Se você tiver malária, você vai ter um dia que você tem chamada malária terçã ou quartã, né? Depende da frequência com que a febre vem. Tem momentos que você está com febre, tem momentos que você está tremendo de frio. E, no entanto, você tem um invasor no seu corpo que está te contaminando, te contagiando, né? Que é o micróbio lá da malária, que é um protozoário. O médico ele vai te falar, você está com malária, você precisa tomar remédio. Você for observar só os sintomas, vai ter um momento que você está totalmente normal. Isso está tudo bem, eu entendo. Tá? E aí você fala assim, estou normal, então não tem mais problema. Tem gente, eu conheci, por exemplo, garimpeiros na Amazônia, que estavam com malária, e eles iam na farmácia, me dá um comprimido aí, tomavam um comprimido, faziam automedicação. E muitos deles morreram. Claro. Por quê? Porque estavam com uma doença grave, que requer um tratamento especial, e simplesmente por ignorância. O problema é a ignorância. Cura os sintomas só quando ele aparece. Ele apareceu sem tomar, agora eu tomo. Claro. Né? Ou então uma mulher que usa o anticoncepcional momentos antes de ter uma relação e não sabe que você precisa ter uma antecedência, porque tem um metabolismo ali, que você precisa controlar os hormônios, senão ela pode se engravidar. Né? Então, essas ignorâncias sobre como funciona a complexidade da vida, elas são, por um lado, favorecidas pelo fato de que a própria natureza nos dá o conforto e nos tira da consciência diurna. É a natureza que é assim. Os animais também têm esse comportamento. E a gente evoluiu para ter uma compreensão muito curta, tanto do espaço quanto do tempo no qual a gente está vivo. Mas não é a presunção humana. A presunção humana é de que nós somos inteligentes, que a gente é capaz de... olha só, uma sabedoria de Sócrates, 2.500 anos atrás, um filósofo grego, né? Ele falava assim, o dia que o ser humano botar a cabeça para fora do planeta e olhar, planeta ele não usou esse termo, ele usou o termo mundo, né? Botar a cabeça fora do mundo e olhar o mundo de fora, ele vai se dar conta da grandiosidade do mundo. Ora, hoje nós estamos aqui no INPE. O INPE, né, estuda satélite, tem as imagens do planeta, são terabytes ou petabytes de informação diária de dezenas, ou acho que já chega a uma centena de satélites olhando o mundo de fora. Está no Google. Google Earth, etc. Não há dúvida, né? A gente já então, viu, a gente já atingimos o momento em que a gente está vendo o planeta. E, no entanto, nunca estivemos tão desconectados do planeta e da vida como estamos agora, o que é uma coisa surpreendente. Sistema, né? Da fisiologia. Agora, mesmo que falasse assim, o dia que o ser humano vê um CAT scan, que é uma tomografia computadorizada do cérebro, o dia que ele conseguir ver o interior do corpo, ele vai se tratar melhor, ele não vai usar mais álcool, ele vai não sei o que e tal. Parece, né? Não funciona. Não funciona assim. Não funciona. E a explicação, se eu pudesse dar uma explicação, e a explicação que eu tenho para mim, é que nós temos que fazer um esforço extraordinário. Porque é a mesma coisa, quando você está num momento crítico, ou você procura ajuda especializada, ou você está entregue à sua sorte. Né? E no caso, se os sistemas automáticos funcionarem, estão funcionando, porque o sistema automático de manutenção de conforto. A natureza, você está falando. Natureza. Então, você está falando dos sintomas do mudanças climáticas. Por que os sintomas estão aparecendo agora? Porque está entrando em ruptura o sistema de suporte da vida. Porque antes a autorregulação não é mais possível. A autorregulação está entrando em ruptura. Então, o abuso que nós estávamos submetendo ao sistema terrestre, o clima, ele tinha os sintomas, só que ele é absorvido, né, em termos de consequência. Ele está absorvido em termos de consequência, esse abuso. Um exemplo que eu dou sempre é do alcoólatra. O alcoólatra é aquela pessoa que, por várias razões, usa um aditivo para se desconectar de âmbitos não confortáveis da sua própria psique. Sim. Né? Então, como todas as drogas, né, todos os vícios, a gente se utiliza aquele aditivo e se temporariamente você tem um alívio em dores, pode ser até um analgésico, né? Só que ele está ingerindo uma substância que é tóxica para o corpo. Não serve, não tem utilidade na nutrição
e ingerindo em grandes quantidades. O que acontece no corpo? Um enorme dano. Cada sessão de embriaguez de um alcoólatra, ela é um estresse enorme no organismo. É uma cicatriz gigante no fígado. Ocorre morte de milhões de células hepáticas. Tá? E fica uma cicatriz lá. Aí, no dia seguinte, o alcoólatra ele tem aquela sensação de, como chama? Hangover? Ressaca. Ressaca. E então o que o corpo dele está dizendo? Mal. Foi mal. Eu sofri um dano bem significativo. E aí o corpo trabalha e recupera-se. E 2 dias depois a pessoa não se lembra mais que teve um episódio de embriaguez. E aí ele fala, estou pronto para a próxima. Que bom, já me curei, já estou ótimo de novo. E aí ele segue com o mesmo hábito, que esse hábito destrutivo. Só que todos os sistemas vivos têm memória. A memória do corpo, no caso do alcoólatra, é as cicatrizes no fígado. Quando essas cicatrizes começam a se acumular ao longo de uma vida de abusos, o que acontece? Cirrose hepática, uma cruz de madeira no cemitério, ou transplante do fígado. Tá? Nós estamos nessa fase em relação ao planeta. Porque a gente está colocando não só o gás carbônico, nós estamos colocando uma pletora de venenos e de perturbadores, metano, gás carbônico, óxido nitroso, todos os compostos piores, né, que são de poluição pesada, industrial, etc. Em quantidades absurdas, muito mais do que o alcoólatra coloca no seu corpo. E aí nós estamos produzindo danos no sistema. E o sistema compensa. O sistema compensa da mesma forma que o alcoólatra. Mas a gente vê, tem um dia que teve uma seca horrível. Aí depois teve tormentas, teve uma onda de calor. Teve uma onda de calor em 2003 na França que morreram 30 mil pessoas. Sabia disso? Não, 30 mil pessoas morreram. E por quê? Eram velhinhos que estavam em casa e com o excesso, eu lembrei disso. Excesso de calor morreram. Aí falaram, morreu velho, mas por que morreu? Por causa da onda de calor. Tá? Aí, isso daí é como se fosse um episódio de... Tem muito barulho ali. Tem muito barulho ali, né? Tem. Será que a gente desce por aqui, então? Agora parou. Então a pessoa fala assim, uma onda de calor já passou, teve um furacão Katrina, é como se fosse assim, o alcoólatra, que ele tem a ressaca, ele fala, a ressaca vai passar. Eu entendo. Então a gente diz em inglês, take for granted, você assume que o sistema vai se consertar, e ele se conserta, até o momento que ele entra em ruptura. Tentando então voltar e pegar uma questão muito prática que tem a ver com o relatório que você publicou em 2014, o futuro climático da Amazônia. Ele representa muito disso que você está falando, de um sistema que tem um sistema muito sofisticado de autorregulação, de estabilização do clima, mas que pode já ter acontecido ou está muito próximo de acontecer uma ruptura nessa capacidade que é a floresta amazônica. Isso. Quando você me contou na sua primeira conversa, achei interessantíssimo uma descoberta que você e um grupo de russos fez e que inverte, inclusive, uma forma muito clássica de compreensão dos modelos meteorológicos, que é como a umidade é puxada do mar até a Amazônia. E esse exemplo, para mim, traduz muito isso, assim, como que essa suposta inteligência natural que está lá, ela pode ser invertida para um sistema novo, né? Absolutamente diferente do que a gente tinha antes. Queria que você falasse um pouco sobre essa descoberta amazônica específica. Então, a gente, por muito tempo, a gente tinha o conhecimento desde Humboldt. Humboldt esteve aqui na América do Sul na transição do século XVIII para o XIX. Em 1790 e pouco, até 1800 e pouco. Ele esteve fazendo uma longa viagem, acho que foram 5 anos de viagem. E ele é o Humboldt, é o pai da meteorologia, o pai da ecologia, o pai de aspectos importantes da geografia. E foi ele o primeiro que sugeriu que as árvores tinham a ver com umidade atmosférica. Tá? Onde tinham mais árvores, o ar era mais úmido. Século XIX.
início do século XIX, final do século XVIII. E aí o primeiro que sugeriu que foi as o árvores... primeiro, que eu saiba, né, que tem registro. Tá, claro. Os povos nativos da Amazônia, eles já sabem isso desde sempre. E não só da Amazônia. Eu já descobri isso, por exemplo, tem povos nativos do México, povos nativos de outras partes que falam, onde tem floresta tem chuva e não o contrário. Porque a meteorologia tinha que as florestas ocorrem onde tem chuva. E os povos nativos falam, não, é a floresta que traz a chuva. O mecanismo no qual isso acontecia não era conhecido. Tá? Por quê? Porque até recentemente, até agora. Até essa pesquisa. Exato. Na realidade, tinha-se muito saber sobre o funcionamento vertical da floresta em relação à atmosfera. E esse funcionamento vertical, ele não era transmitido em termos horizontais, como que uma floresta vai puxar o ar do oceano, por causa de uma falha de compreensão na meteorologia sobre o processo de condensação de vapor de água na atmosfera. E foi isso que nós, com esses russos, né, o Viktor Gorshkov e a Anastasia Makarieva, descobriram que quando ocorre a condensação do vapor de água, ocorre uma contração de volume. É como se fosse um sumidouro, baixa pressão. E aí puxa... Aí baixa a pressão aqui sobre a floresta. Quer dizer, quando a umidade da Amazônia condensa, em cima da floresta, pressão e ela puxa o vapor do mar. Claro, porque é isso que faz chover mais na floresta amazônica. Exatamente. E se eu entendi bem, o que pode estar acontecendo agora é uma inversão nesse processo. Não. É condensar mais do mar e puxar a umidade da Amazônia? O que acontece é que quando você tem um deserto, você tem muito menos evaporação e condensação sobre a terra do que quando você tem uma floresta. E é isso que nós demonstramos. Isso está publicado, inclusive, e foi controverso no início, agora não é mais, porque não tem mais quem contraponha. Não é que todos aceitaram porque é uma ideia muito revolucionária, né, para a meteorologia. Mas a meteorologia já afirmava desde muito tempo que a floresta era muito importante para... Isso sempre foi sempre foi, mas não se entendia o mecanismo, porque faltava física aí. Agora entrou essa nova física e se tornou claro. E inclusive a gente consegue prever o que pode acontecer. E o que pode acontecer é, tire a floresta, vai chegar um ponto de ruptura, em que a floresta não se mantém mais, ela não consegue mais puxar o ar úmido do oceano. Que esse balanço se perde e o oceano vai estar condensando mais do que dentro do continente. Aí puxa o ar do continente. E aí seca muito mais do que... Isso, o ar que sai da terra para o mar... Vai levar a umidade para o mar. Leva a umidade para o mar e o ar que desce em cima da terra é um ar seco. E aí forma um deserto aí. E o deserto é permanente, tá? Todos os lugares... Não, permanente em termos humanos, né? Em termos da natureza, os continentes foram colonizados todos. Tá tudo e eram desertos. Mesmo, E eram desertos. Então, essa descoberta ela tem um monte de implicações seríssimas que a gente precisa levar em consideração. Um país como o Brasil, que era verde, a gente desmatou toda a Mata Atlântica e não vimos esse efeito. E foi o mesmo que aconteceu na Europa. Os europeus do oeste, a Europa Ocidental, ela desmatou muito ao longo, depois da Idade Média. Sim, acabaram com tudo, né? Acabaram com tudo lá. E não diminuiu muito as chuvas lá. Sabe por quê? Porque tem as florestas da Rússia por trás. Que puxavam tudo. Que jogavam umidade lá, os rios voadores. Os rios voadores. Isso, da Europa. Agora que estão desmatando a Rússia para fazer papelão na China... Agora sim. Agora está começando a aparecer os efeitos ajusantes, da mesma forma que aqui. Então, aqui vieram os europeus, desmataram a Mata Atlântica e tem muita perturbação climática que não teria se tivesse a Mata Atlântica. Teria muito menos. Por exemplo, a seca de 2014. Se tivesse aqui muita floresta, não teria durado tanto tempo como durou. Claro. Né? E não teria sido tão grave, como aconteceu na Amazônia. A Amazônia teve uma seca poderosa em 2005 e 2010. E a floresta se recuperou. E não foi uma coisa que ficou durando, que nem foi a seca daqui. Porque tem floresta. E os europeus vieram para cá, trouxeram a cultura, lobo mau do chapeuzinho vermelho, né? E que você tem medo da floresta, tire a floresta, tire a floresta. E tiraram. E aí não aconteceu de secar totalmente aqui, porque tinha a montante, você tinha a floresta amazônica.
né? A montante dos rios aéreos. Que era capaz de enviar toda essa umidade. Que manteve a umidade aqui, nem as florestas da Rússia mantiveram a umidade da Europa, a floresta amazônica manteve a umidade do Sudeste, do Sul e tal. E agora o que a gente está fazendo? Destruindo as florestas da cabeceira. O que a gente vai fazer? A gente vai desertificar a América do Sul. É isso é garantido que vai passar. Mas aí o que acontece? Faça uma afirmação dessa, alguém vai falar, mas Antônio Donato, como é isso? Vai desertificar? Mas olha aí, está chovendo. Esse ano está chovendo para chuchu. 2015 para cá, choveu muito. 2016 choveu muito. Aí vai aquela lógica que você falou no começo, a lógica da febre. Da febre. Tudo bem agora, passou. Passou, do alcoólatra. Ele passou a ressaca, ele fala, eu estou bem. Só que já ficou uma cicatriz lá. E vai chegar uma hora que o fígado não vai uma hora que entra em ruptura. Todo processo vivo, ele é oscilante. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. O desmatamento da Amazônia está produzindo esse efeito. Saíram agora 2 trabalhos importantes, um na Nature e outro, mostrando como que o desmatamento está afetando chuvas, ou confirmando tudo aquilo que eu vinha falando. Tá? Isso, a gente está entrando aqui, até falar um pouco, o pessoal está entrando no LIT, que é um laboratório de integração e testes. A gente vai falar um pouco dele dentro lá, mas não precisa nem entrar. Só dar um oi aqui pro pessoal, tem que botar um jaleco. Olá. Olá. Bom dia, tudo bem? Olá. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Obrigado, viu, gente? Imagina. Antônio, por favor. Olá, tudo bem? Isso que você estava falando, de como a Amazônia regula o clima e puxa chuva e tal, ela me lembrou muito uma conversa que a gente teve também, que é uma ideia muito simples, na verdade, mas que as pessoas não têm ela na dimensão, na verdade, que é como a presença da vida no planeta é a razão pela qual o planeta tem um clima propício para a própria vida. Isso. Que a vida é o fator de estabilização da atmosfera para o planeta ser dessa forma. Queria que você contasse um pouco isso, assim, e explicasse para quem está escutando qual é essa ideia. Então, se você pensar na... Opa, que chique isso, hein? Chique, essa vestimenta. Já Tô voltando para a NASA aqui. Eu te explico isso daí, é o seguinte. A Terra é o único planeta conhecido, a gente conhece 9 planetas ou várias outras luas, etc. Algumas dezenas de corpos celestes no sistema solar nosso, que tem condições de superfície muito distintas da Terra. Praticamente nenhum planeta tem água líquida na superfície. E a razão disso é porque a água líquida é extremamente instável. E não se trata só de estar numa distância certa do Sol, que é como a gente costuma entender. Não, esse é inicial. Essa é a condição inicial. Mas isso não é suficiente, certo? Não, é a condição necessária, porém não suficiente. Pede, eu sou a Suzana. Tudo bem? Que legal aqui, hein? Você sabe que é a primeira vez que eu entro aqui? Então. Só estou 15 anos no Inter, mas tudo bem. Assim, uma oportunidade boa. É demais, né? Essa é a primeira vez que você entra, olha só. Eu já vi ali aqui em cima, né? Eu já entrei aqui antes, tá? Então, na outra vez que a gente... Eu estou querendo tirar algumas toxinas, eu posso entrar na câmara de vácuo? Não? Claro. Essa aqui é de expresso, viu? Você tira a gordura também, não? Extrai tudo aqui, é fitness. Isso aqui é máquina de expresso. Essa é expresso, o café é expresso no espaço, desastronal. É muito bom, muito gostoso esse café. Voltando, o planeta. Não, então, o planeta. A questão da vida no planeta, ela é algo que é difícil das pessoas entenderem, da mesma forma que a gente habita um corpo na nossa consciência, e a gente não tem consciência do que tem aqui dentro do nosso corpo. Né? Você imagina isso a nível planetário. É algo que extrapola totalmente a capacidade de imaginação nossa. No entanto, o que a gente vê é que o fato de que a gente tem água líquida, como eu vinha dizendo, é uma condição totalmente anômala. Por quê? Porque se num dado momento o planeta esfria, vamos supor, passa poeira cósmica entre o Sol e a Terra, diminui a radiação que chega na Terra, esfria, glaciação, forma gelo.
o gelo é branco, reflete a luz do Sol, esfria mais o planeta e assim vai Gelo, até virar fim. uma bola de neve. E aí bola ele de se neve. auto... Ficaria congelado nessa condição para sempre. Perpetua como o gelo. Exatamente. Aí, noutra condição, você tem vulcanismo, você tem aquecimento global, etc. E você A água evapora. Evapora. O vapor de água, ele prende o calor na Terra. É o gás mais forte do efeito estufa. Pouca gente fala que o vapor d'água é o gás estufa mais poderoso que existe. De 66% a 82% do efeito estufa na Terra é vapor de água. Aí evapora, esquenta. Esquenta, evapora mais, esquenta mais. Não fica líquido nunca mais? Não, aí ferve os oceanos, que foi o que aconteceu em Vênus, tá? Que é um dos nossos vizinhos. Marte de um lado é congelado, Vênus do outro lado é totalmente 400 graus de temperatura de superfície. Então essas condições extremas são condições clássicas de planetas, em qualquer lugar, por uma questão física, termodinâmica. Claro. Tá? A nossa condição é totalmente anômala, porque a gente tem água líquida, gelo e vapor convivendo ao mesmo tempo. E não só isso, por 4 bilhões de anos. Totalmente impensável. A única possibilidade para isso ser verdade, por exemplo, você tem um ar-condicionado nessa sala ou dentro de uma máquina dessa, é um sistema de sensores com retroalimentação negativa, que a gente chama feedback negativo. Então, quando começa a esquentar, surgem processos que esfriam. Quando começa a esfriar, surgem processos que esquentam. Só tem um fenômeno natural, que a gente chama de geofísico, capaz de fazer isso, é a vida. Não tem outro. É só você pensar no seu corpo. Se está frio aqui, você começa a tremer. É a homeostase, é um processo da vida necessário. É o único conhecido processo que tem essa capacidade. Sistemas físicos, puramente físicos e químicos, não têm essa capacidade. Então, a mudança climática, a gente poderia falar que o processo que a gente está vivendo hoje, ele é uma ruptura na capacidade da Terra de manter a sua homeostase? Exatamente. É uma perturbação tão grande que o sistema não está mais conseguindo, a vida na Terra não está mais conseguindo. A febre está passando dos 42 graus. Está passando e aí vem a história do alcoólatra, né? O alcoólatra... Só uma coisa aqui, Antônio, só engolar aqui o... O alcoólatra, ele tá raspando, né? Tá raspando, O alcoólatra, ele sempre acredita que o sistema vai compensar e vai voltar a produzir conforto. E ele faz isso muitas vezes, até o ponto em que o sistema não tem mais a capacidade. Uhum. Só que o alcoólatra não lhe ocorreria desmatar metade do fígado dele. Tá? Não ocorre. O alcoólatra ele tem um fígado integral durante todo o período de abuso. Ele está abusando hoje, depois o fígado está inteiro lá. E nós estamos cortando a Amazônia, nós estamos arrebentando os oceanos, nós estamos arrebentando os mangues. Mas aí eu vou levar a sua metáfora adiante e aí ela chega no alcoólatra também. Que é assim, a hora que o alcoólatra descobre que o álcool está destruindo o fígado dele, que ele entende, ele sente isso, ele já é viciado, ele tem uma dinâmica psicológica, mental e cerebral que ele precisa tomar mais uma. Ele já é alcoólatra, ele não para de beber. Isso. A impressão que dá é que o ser humano está nesse ponto, porque não é novidade para ninguém que não pode desmatar mais, que a gente está destruindo. Então, e aí você vê o Congresso parece brasileiro... que tem a ver com uma dependência, mas você vê o Congresso, o que eles estão fazendo? Estão suspendendo as reservas na Amazônia, estão legalizando grilagem, estão liberando... Basicamente, o desmatamento vai explodir, vai voltar aos níveis piores que já estiveram em termos históricos. Eu queria trazer um tema que acho que está num lugar muito adequado para falar dele, na verdade, que é, a gente estava falando ali, né, como que o ser humano está se tornando essa força, né, de desestabilização de um sistema muito avançado da natureza, de manter uma que levou regulação, bilhões de anos para evoluir. Que levou bilhões de anos para evoluir e do processo do qual nós somos fruto também como espécie. Que que já é um termo que está sendo muito difundido, que estamos vivendo um período geológico definido pelo ser humano, que é o antropoceno, né? Eu digo que a gente está num lugar muito adequado para falar disso, porque nada representa mais o domínio do ser humano sobre a natureza do que a própria ciência e a capacidade que a gente tem de instrumentalizar a natureza para reconhecê-la, para entender ela. Isso. E aqui é o templo da engenharia espacial, né? Aqui se faz os satélites. E que tem esse grande
paradoxo. Quer dizer, a mesma sociedade que conseguiu produzir isso daqui, essa compreensão muito absurda dos sistemas naturais, das medições, tudo o que você pensa sobre a natureza, também é muito baseado nessa capacidade de a instrumentalização, é o mesmo processo civilizatório que nos colocou nessa situação perigosíssima que a gente vive. A gente conversando também antes, achei muito interessante você falar como parte do problema não é simplesmente a destruição da natureza ou o sistema econômico, mas um paradigma científico que também é muito compartimentalizado e não sendo capaz de ver a questão de cima. Uma ciência mais do sistema e não uma ciência da especificidade. Eu queria que você falasse um pouco isso, justamente nessa perspectiva de evolução. Quer dizer... Então, tem uma coisa que chama a psique humana, né? A psique humana, ela tem características muito peculiares que você não vê nos animais, de um modo geral. Porque os animais, eles se submetem integralmente ao, digamos, destino natural, né? E eles existem dentro de uma harmonia muito grande com o destino natural, desde que não chegue o ser humano. O ser humano, ele introduz uma novidade que é ego. Tá? O ego é uma consciência apartada do sistema natural. E é principalmente desenvolvido no intelecto, na parte do cérebro esquerdo, do córtex esquerdo, que é a única estrutura na natureza capaz de refletir sem raízes no corpo. Pensamento abstrato mesmo. Pensamento abstrato, a matemática, os códigos, a tecnologia, enfim... A separação mesmo, né? Isso, a lógica. É uma separação suficientemente fácil para qualquer pessoa entender quando você pensa que você entra, por exemplo, num determinado ambiente de pensamento, ou na internet, ou está lendo um livro, e você esquece de ir no banheiro, você esquece de comer, você esquece de dormir, você esquece do seu filho pequeno, Isso é uma aberração em termos naturais. É uma aberração. Você não vai ver uma onça pensando na vida. Não, ou você está com a bexiga cheia, você precisa ir no banheiro esvaziar. Está com fome. Com fome, o seu corpo está berrando. O seu corpo está berrando. Que dizer do planeta? Entendeu? Se você não consegue levantar, porque você está totalmente focado em alguma coisa, você não consegue levantar e ir no banheiro para se aliviar, e o corpo está buzinando lá dentro. E essa ideia de que você é o centro do universo mesmo. Assim, então, no sentido mas essa é a aberração. Cerebral É uma aberração autodestrutiva. Você acha que isso é isso é um mau passo evolucionário? Não, eu acho que isso é resultado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você acha mesmo? Eu acho. Porque ao longo da história da humanidade, as escolhas que fizemos, elas são bem evidentes em termos de diferentes culturas. Você vê que tem culturas que ainda mantêm uma harmonia interna, que são as culturas tribais, e tem as culturas que se romperam totalmente com essa linha de desenvolvimento e geraram a sociedade, a civilização ocidental, vamos dizer assim, né? E essa opção por caminhos distintos produziram esse estado de coisas, né? Então, ninguém vai negar o valor e a grandiosidade do que conseguimos atingir com a tecnologia, com o desenvolvimento do cérebro esquerdo, que é o pensamento abstrato. Não vamos negar isso. Mas o fato de que ele se acantonou, ele foi para um canto e passou, o ser humano se submeteu a essa capacidade racionalística, analítica, que é essa do cérebro esquerdo, da consciência diurna, e esqueceu do próprio corpo. Então, isso significa também abandonar o feminino. Os índios chamam a terra de mãe terra. Nós, quantas e quantas, isso é um caso que está acontecendo agora. A nova geração abandonando os velhos, né? Pais e avós que estão deixados porque os jovens acham que eles são independentes, eles não têm nenhuma raiz com outras gerações, com os ancestrais, com a cultura. Isso é resultado de perda de conexão com esse fluxo uma anomalia, que o trouxe. Uma anomalia. Tá? Na natureza, anomalias são extinguidas rapidamente. Tá? Quando ocorre no nosso corpo uma anomalia de uma célula que não está mais, a célula não está mais, não estão mais funcionando em colaboração com o corpo,
o sistema imune é totalmente intolerante e radical. Tá? Se chegou, tem uma célula lá que começou a achar que se acha, o sistema imune vai lá, as células, os linfócitos vão lá, vira uma chavinha na membrana lá e a célula comete a apoptose. A apoptose é suicídio celular. Ela se mata, né? Se mata. Por quê? Para preservar o conjunto. É interessante pensar no corpo, que é o que a gente tem, como esse sistema que o ego também nos separa desse processo, né? De mil... Olha só. O que é aqui? Aí continua apertando? Ó. A câmara anecoica. Tem um automóvel ali. Essa é eletromagnética, né? Muito legal. Dá licença. Tem cafezinho lá dentro ou não? Que legal. Estávamos falando sobre os glóbulos brancos, exatamente, né? Que ali é bem parecido com o... Eu estava falando sobre a questão imunológica, como que na natureza, no próprio organismo, no próprio corpo humano, algo que sai da cooperação, ele é exterminado imediatamente. Eu vou interromper essa explicação em homenagem a essa câmara anecoica, que eu acho fantástica. E aqui tem um paradigma extraordinário para nós. O que é uma câmara anecoica? Se você olhar, você vai ver aquelas pirâmides ali, são de um material que absorve a radiação eletromagnética, tem câmara anecoica que é de som, e com isso você vê o que está saindo do objeto do interesse. Então, no caso é um carro que está sendo estudado, né? Nós criamos câmaras anecoicas virtuais em torno de nós. Nós criamos câmeras anecoicas ao redor de nós. Virtuais. Porque aqui você não tem consciência do que passa fora, você fica totalmente isolado. O sistema de isolamento tecnológico é exatamente esse paradigma da câmara anecoica. Porque é incrível isso, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas está aqui, ó. Ele absorve para não ter reflexão. Você sai do sistema. Você sai do sistema. Você se isola totalmente. Você sai da complexidade e fica num sistema muito simplificado de compreensão. Simplificado. E é assim que funciona o cérebro esquerdo nosso. Ele é analítico. É analítico. Isso é profundamente analítico. E ele não tem ligação com o corpo e nem com o exterior. Por isso que ele consegue fazer o pensamento abstrato, que é o pensamento racionalístico, tecnológico, de código, escrever linhas de programa no computador. E essa câmara anecoica aqui é extraordinariamente apta para ilustrar isso. Né? A metáfora importante porque você isola, você tem ali uma fonte que você quer estudar, uma fonte de radiação eletromagnética. Então você não pode ter contaminantes de fora. Você precisa ter primeiro um shielding, que é uma barreira para que as radiações de fora não entrem, de celular, de antenas, etc. Depois aqui dentro você não pode ter reflexão nas paredes, porque você não confunde o estudo ou o teste. O foco analítico. O foco analítico que você tem que explicar. Quando você consegue se isolar do meio e você foca naquele foco analítico, você explica ele com muita propriedade. Isso é self-reinforcing, ou seja, é perpetuação. O fato de que você consegue fazer uma câmara anecoica. Feedback positivo, ao contrário do que a Terra faz. Isso, no sentido virtual. Você consegue fazer numa câmara anecoica o que na natureza é impossível. Um exemplo disso é uma caverna. Se você for no Vale do Ribeira, você entra dentro de uma caverna, não tem som nenhum lá dentro. Não tem som de grilo, não tem som de vento, não tem gota de água caindo, não tem nada. Se você vai na parte alta de uma caverna de calcário. E é uma câmara anecoica. E lá dentro você escuta o silêncio. E o silêncio é algo que nós não sabemos lidar com ele. É extremamente não natural, né? Mas o cérebro esquerdo nosso funciona dentro do paradigma do silêncio. E foco, é por isso, né? E abstração. E é por isso que a gente consegue fazer pensamentos muito precisos, e o desenvolvimento de E foi muito eficaz no domínio da natureza. No domínio, e é uma retroalimentação positiva. Porque eu fiz essa câmara anecoica, funcionou, agora eu quero fazer câmara anecoica no mundo inteiro. Tá? Funciona. Funciona. É.
Funciona, você consegue ir lá e ver aquele E a eficácia, aquela ela fonte. é o argumento final, né? Você fala, mas olha só como a gente Funciona. conseguiu fazer coisas Isso, incríveis. aí né? é self-reinforcing. É. E todo reducionismo é assim. Sem desmerecer o valor disso daqui, que é extraordinário, a gente precisa voltar, abrir as portas e voltar e falar, sair da caverna. Mas o paradigma fundamental precisa ser outro, né? E não... A gente precisa colocar em contexto. A gente precisa colocar em contexto. E colocar em contexto, aí você fala assim, puxa, que legal isso daqui. Que legal voar num avião a jato. Que legal ter um satélite lá, não sei o quê. Mas olha o que nós temos no conjunto. Que legal ter uma língua que funciona dentro da boca. Entende? Claro. E essa da câmara anecoica foi uma surpresa para mim, porque eu já sabia, mas nunca tinha entrado. Tem aquelas de som, que tem uma, acho que no Texas, que é uma coisa tão impressionante, as pessoas ficam meia hora lá e quase ficam loucas. Elas ficam loucas, eu quase sei. ficam loucas, já viu? É Essa uma daqui sala tem pequena. som também? Não, é só Não, eletromagnético. essa é radiação eletromagnética. Eletromagnética. A acústica do som é essa aqui. Essa que a pessoa, se ela entrar, fechou a porta, fica surda. A pessoa Fica maluca, né? Fica surdo, né? Pelo silêncio. Que É. loucura. Ó, tem uns paradigmas muito importantes para o momento atual do planeta. Eu acho que muito legal a gente ter vindo aqui, porque tive a oportunidade. A ideia da câmara anecoica é extraordinária, porque ela é importante para você focar ali, por um lado, mas se você generalizar a câmara anecoica para o mundo inteiro, vai perder a graça o mundo. Concorda? Imagina. Você não vai. Acabou a complexidade, né? Você vai escutar só o seu silêncio, né? Ou o seu ruído interno. Então, é muito, muito legal mesmo. Qual que é o lugar aqui que vocês fazem teste de vibração? É ali, não é? Sim, nessa área. Mas é vibração para o lançamento do satélite ou é. É pro... Ou no espaço? inicial. No espaço não tem, né? Não, no momento inicial, aí são feitos os 3 shapes que a gente tem, de 30, 60 e 80 kilobits. Então são essas áreas. É essa área aqui da vibração. Não é frequência, mas é intensidade da vibração. Intensidade da vibração. É nessa área. Interessantíssimo, né? Essa tem outro paradigma aqui interessante, porque vibração e você fala de oscilação, e oscilação tem a ver com, ó, tá vibrando lá, pode ver, ó, tá vendo? O que é aquilo? Tum, Katrina, tum, seca, tum. Aí quando para a vibração, as pessoas não falam assim, pronto, já está tudo bem. Aí vem, bum, o que está acontecendo? E isso faz parte da nossa capacidade animal de reconhecer os estados alterados da matéria, né? E é difícil você trazer isso. Agora, o que eu penso da ciência? Eu acho que a ciência tem uma responsabilidade ética de conseguir superar essas limitações animais que a gente tem para compreender o que é mudança climática, entende? E nós temos essa capacidade. Agora a gente vai ter que resolver o problema com a mesma ferramenta que o causou também, né? Que é nossa extrema capacidade de interferência. Então, mas a interferência pode ser positiva, construtiva. Então, isso que eu digo. Será que a gente vai ter que usar essa... Só ajudar você aqui. Acho que ele engatou aqui. Ele engatou, né? Vamos subir. Eita, nós. Ela vai deixar, eu vou para casa com isso. Vamos de jaleco. Não, ele entrou aqui por debaixo. Interferências prejudiciais até no zíper do negócio aqui. Os eletromagnéticos. Muito bacana. Muito obrigado. Muito legal Foi incrível mesmo. passeio. Agora eu vou fazer propaganda desse lugar aqui, viu? Isso, tem que fazer um merchan. Obrigado, querida. Merchan, né? E olha que vocês vão construir para lá e vão derrubar meu laboratório, que fica do lado de lá. Vão, né? Vai dar algumas contas. Então, eu falei pro Perondi, né, quando ele estava falando que a gente ia ter que sair de lá, que eu aceitava uma sala aqui dentro do LIT sem problema, assim, mas não na câmara anecoica, né, que é essa parte aqui. Sim. Ó, esse é o centro inteiro, né, que a gente visitou. O centro inteiro. E esse vai O ser meu uma laboratório fica bem aqui. Quer dizer, ainda fica, né, mas não ficará. Aqui já é a parte do hall de integração, né, que é a nossa área limpa, e para o lado de lá é a câmara de campo próximo e campo compacto. Que vai ser construída. Vai ser construída, exatamente. Eles vão começar aquela, né? Isso, o primeiro prédio vai ser o de lá, Legal. câmara de campo próximo e campo compacto.
Legal. Obrigado, viu? Querida, tchau. Tchau. Muito legal, viu? Parabéns. Obrigado Fica mesmo. super orgulhoso, assim. A gente sai por aqui. Por aqui? É. Então, o que falta a gente conversar? Na verdade, vamos seguir, que era uma pergunta que eu ia te fazer mesmo, Tá. você já começou a falar sobre esse assunto. O tal do antropoceno que eu trouxe ali dentro, quer dizer, o ser humano como uma força geológica mesmo, né? Ele mudando a cara do planeta, o clima do planeta, a possibilidade de espécies prosperarem ou não e tal. Já que a gente, de uma forma tão irresponsável, para não dizer ignorante, dizer, né? inconsciente, mas ignorante e tal, causou esse problema, você acredita que a gente vai ter que ter uma interferência tão ou mais pesada quanto nós tivemos para quebrar o sistema, mas para consertá-lo? Então, Se isso é possível, se também é um engano nosso achar que a gente é capaz de compreender tem ou os dois interferir? aspectos. Tem um aspecto de... Também arrogância achar isso. Se você fala do technological fix, que é conserte-se tudo com a tecnologia. Na origem desse technological fix tem uma doença, que é a doença, eu chamo de autismo cultural. Não é um autismo neurológico, mas é um autismo cultural. O que é um autismo definido pela psiquiatria? É uma dificuldade no desenvolvimento de tecidos no cérebro de conexão, de ligação. É o que eu estava falando sobre o cérebro esquerdo elevado à condição de drama neurológico. Tá? Você tem um drama neurológico. Não é só eu... Não é só o livre-arbítrio. Não é só o livre-arbítrio. É a estrutura. Má formação. E aí você tem, por exemplo, autistas savant, que são, por exemplo, aqueles que são capazes, têm competências pontuais extraordinárias. Por exemplo, decorar a lista telefônica inteira. Musical, o cara que ele faz um passeio de helicóptero, ele vê o skyline, que é o perfil da cidade, e depois ele desenha e reproduz nos mínimos detalhes todos os prédios, de memória. Então, esse é o autismo savant, que eles chamam, né? E essas pessoas têm muita dificuldade de comunicação. Eles têm uma limitação muito séria no cérebro. E eu chamo isso, o que eu chamo da humanidade hoje é autismo cultural, que é a formação de pessoas dentro desse paradigma autista. Extraordinário num ponto e completamente desconectado do conjunto. No sentido fisiológico, se uma célula no corpo humano, todas as células são especializadas, não tem problema na especialização. Só que num corpo sadio, todas as células conversam com todas as outras células. Existe o sangue que está fluindo, ligando todas as células. A função é coletiva, né? É coletiva, existe um pacto de colaboração. Quando uma célula deixa de colaborar, ela se torna autista, no sentido fisiológico, é câncer, é um tumor. Ela já está... deixa de ser comunitária. Quando ela não vê mais o corpo, quando ela só vê a si mesma. E nossa sociedade é uma sociedade onde o autismo chegou num nível de contaminação de todos os empreendimentos, todos. Não é um problema, não existe um problema com a tecnologia. A natureza faz tecnologia há 4 bilhões de anos. Claro. E a tecnologia mais sofisticada que você possa imaginar. Qual é a intenção por trás, né? Se ela é cooperativa... Não é nem intenção, é uma lei da natureza. A colaboração é lei, não é opção. Competição é uma anomalia quando ela é expandida para todo o conjunto. A competição tem um papel muito bem definido. Isso muito bem definido como benchmark, como teste, como bancada de teste. Você desenvolve algumas soluções e testa, põe na bancada, treme, que nem aquela mesa de vibração. Aí você vê o que funciona, o que não está funcionando direito. A competição tem o seu papel, mas é um papel totalmente subordinado e o principal é colaboração. Se não fosse isso, você seria uma massa amorfa completamente... A gente vai entrar aqui, certo? E aí tem uma correlação cruel e perversa aí entre o capitalismo e uma ideia muito específica que se faz do darwinismo, né? De que a competição... Restrita, uma ideia restrita. De que a competição é uma ideia muito pequena e muito equivocada. E não é nem darwiniana. Não é nem darwiniana. Não, porque Darwin é neo-darwinista. Mas só para terminar, que assim, a ideia de que a competição é o motor do progresso.
Isso está profundamente arraigado na sociedade como ideologia, não só como prática, exatamente, né? Exatamente. Vamos sentar aqui? Podemos. Você acha que isso tem a ver com essa compreensão, com o darwinismo se tornando o neodarwinismo, uma compreensão muito restrita do darwinismo? O neodarwinismo quando você faz uma chantagem, o neodarwinismo é um embuste científico, um dos maiores fraudes científicas que eu conheço, porque quem começou o neodarwinismo chamava-se Thomas Huxley, e ele foi chamado de Bulldog. Só um minutinho. Tiago, você podia pedir para ele, se ele puder parar de varrer um minutinho, porque acho que a gente não vai conseguir escutar bem aqui. Você pode ir lá. Suzy, desculpa. Não, falando do... Não, então, do aí lá no século XIX já estavam começando os movimentos sociais, foi quando Marx, Engels escreveram as percepções deles sobre o capitalismo, que tinha começado poucas décadas antes, né, na obra de Adam Smith, e que influenciou de certa forma Darwin, né? Darwin quando estava se formando, e ele viu o processo que o Adam Smith também viu, que é o da mão invisível, que funciona na natureza. É uma espécie de severidade que tem na natureza, na luta da natureza. Existe essa severidade. Só que a severidade que opera na natureza é uma severidade imbuída de amor. Porque tudo ali, até um predador que come a gazela na savana africana, é no sentido de melhorar o sistema. O predador... Mesmo que ele não saiba disso, mas ele... eu não sei se ele não sabe, mas no sentido que a gente entende. Ele participa de um processo que no cômputo geral é amoroso, é um processo de construção, de enriquecimento. Você vê os sistemas de competição que prevalecem em Wall Street, por exemplo, é um processo destrutivo, de ódio, de tomar, de comer, de destruir, de acabar com o seu opositor. Então não tem... Conquista mesmo, né? De conquista, como os espanhóis que vieram para o Novo Mundo, né, 500 anos atrás. Isso é uma anomalia na natureza, Totalmente, isso não existe, né? É câncer, é tumoral. Quando a natureza permite que uma célula se desenvolva a seu bel prazer, no sentido do neodarwinismo, você tem o câncer desenvolvendo, é o tumor. Na natureza ocorre seleção natural, mas sabe como? Ao contrário, em reverso do que diz o neodarwinismo. E vou te dar esse exemplo de novo. O sistema imune não tem tolerância para quem não consegue colaborar. Sabe um time de futebol que tem um jogador que quer ser estrela e não passa a bola para os outros? Ele rapidamente vai fazer o time... vai fazer o time perder. Então ele é expelido. Existe seleção natural nesse processo. Mas é o contrário do que o neodarwinismo coloca. Tá? O neodarwinismo é uma anomalia da biologia. Na realidade, porque nem Darwin tinha essa perspectiva. E justificou cientificamente, entre grandes aspas, isso, a ideologia deu fundamentação, porque já saiu de uma ideologia de elitismo de classe. Inglesa, muito era a época era a época da... Não era nem, eu acho, um conflito com a visão comunista ou socialista, era a época da Revolução Industrial, e existia uma exploração do trabalho absurda, né? E já começavam os processos de fermentação social que poderiam levar à ruptura, como aconteceu... Do trabalhismo. Poucas décadas antes aconteceu a Revolução Francesa. Tá? Queda da Bastilha. E inventaram a guilhotina, do outro lado do Canal da Mancha. Então, os ingleses estavam... e esse cara, Thomas Huxley, era ligado à aristocracia inglesa. Justificou o racismo também em muitos níveis. A aristocracia inglesa. Então, o que ele viu? Ele leu Darwin e falou, seleção natural, enobrecimento do egoísmo. Ele destacou essa parte... O egoísmo, né? E botou numa nota de rodapé. Isso eu chamo a maior fraude científica que eu conheço. Foi essa do Thomas Huxley. Ele botou numa nota de rodapé. Claro que Darwin falou da seleção social. Tá, mas claro mas ele botou e deu destaque, e o que foi que passou para a posteridade e contaminou todos os setores da sociedade foi a coisa do egoísmo. Eu destruo o meu opositor e eu me saio melhor. O livro do Dawkins mesmo coloca como motor fundamental da evolução nem o ser egoísta, o gene egoísta. Quer dizer, o egoísmo como o motor real da evolução da vida. Então, aí ele pegou um processo que você pode descrever até no nível molecular, que ocorre na natureza, e expandiu esse processo
e falou, é isso que governa todo mundo. Eu chamo isso de preguiça mental. Porque quando eu não tenho todas as explicações, eu assumo que essa minha explicação é a que explica tudo, sem demonstrar. E é isso que o Dawkins fez, e faz até hoje, né? E que é lamentável, porque a consequência disso, por exemplo, a escola de Chicago, do Milton Friedman, que é o neoliberalismo radical, e eu chamo jihad, né? É o jihad é um capitalismo totalmente, é pior que a ébola. Da Al-Qaeda mesmo. Da Al-Qaeda, está dominando, hoje é o governo brasileiro, está dominando, é Wall Street, é a linha central. É o processo de chegar e pegar uma célula tumoral que ficou egoísta ao extremo, desligar todas as células de controle, que são linfócitos, células T no sistema imune, desligar o sistema imune, que significa desregulamentar. Não tem mais nenhum tipo de restrição. Não tem nenhuma restrição aos desmatadores da Amazônia. Essa é o neoliberalismo do Milton Friedman, da Universidade de Chicago, que contaminou o mundo. E aí você vê uma coisa chamada, que é muito utilizada em oncologia, que é a exuberância, crescimento exuberante. Porque você libera uma estrutura que entrou no modo egoísta. Libera a força destrutiva completamente. Totalmente, tira todos os... E é um feedback positivo, né? É um feedback positivo que entra em explosão. E é o que está acontecendo, nós estamos explodindo o planeta. Estamos explodindo o planeta, explodindo a sociedade, explodindo o ser, através de uma leitura totalmente equivocada do processo natural, do processo que ocorre na natureza. Então, repetindo, seleção natural existe na natureza, foi demonstrada, é importante, é um benchmarking, é essencial, tem uma severidade na natureza. E é uma severidade ligada a amor, sabe, do pai que cria o filho? E tem momentos que tem que ser duro. Não é raiva, é severidade, é amor. A vida é dura, é aquela vez. É você, sabe, a pessoa está com uma ferida lá, e não tem ninguém, um médico, não tem um hospital, e você precisa tratar aquilo. E você sabe que na hora que você for mexer, a pessoa vai berrar de dor. Mas é isso. E aí o que você faz? Bota um paninho em cima e cobre e fala assim, não, para você não ficar com dor. Essa é uma leitura errada do amor, né? O amor é querer o melhor para a pessoa. E a natureza age dentro do princípio do amor na sua maior profundidade. Porque ela é severa, quando tem que ser severa, e ela favorece o desenvolvimento da riqueza, a biodiversidade, a biodiversidade. E favorece o conforto, que é a realização, que é a felicidade existencial, né? E ela favorece isso. Aí você entra com essas teorias que foram distorcidas, que foram falseadas, que é o caso do neodarwinismo, e você destrói tudo. Você, basicamente, dá um super estimulante, fortificante... Um anabolizante para o egoísmo. Anabolizante para o egoísmo. E, e persegue todo mundo que tem uma ideia diferente. Você anula as escolas de pensamento que são concorrentes e hoje está surgindo uma nova onda de resgate. Eu queria que você falasse um pouco disso. Está surgindo uma onda de resgate. O resgate, no plano científico. No plano científico, quer dizer. Implica em você rever a história, por exemplo, reabilitar Darwin. Essa é uma coisa importante. Tá? Mostrar que, como diz a Lynn Margulis, que o neodarwinismo é um secto que dominou a biologia no século XX. São os fanáticos. E atrasou, são os fanáticos jihadistas, né, da biologia, e atrasou o desenvolvimento da biologia por vários séculos, várias décadas, né? Porque... E você vê que a forma como fizeram foi uma forma não muito diferente de religião. O maior propagador do neodarwinismo, você citou, o senhor lá de Oxford, ele é um militante, ele é um ateu militante, né? Um ateu religioso, que tem comportamentos muito parecidos com os religiosos fanáticos. De perseguição. Perseguição, de desmerecimento de quem pensa diferente, ridicularização do oposto. Mesmo dentro da biologia, porque ele é muito conhecido das pessoas como alguém que ridiculariza religião, que é algo em si. Mas ele perseguiu muito biólogos que propuseram visões... Lynn Margulis. O Eduardo Wilson, que tem uma visão de biologia social e destrói, né? A Lynn Margulis, ela conseguiu, com a teoria da endossimbiose, mostrar a qualidade inferior desses neodarwinistas que têm comportamentos jihadistas. São aqueles que acusam a religião e têm comportamento religioso igual. Então você pega, por exemplo,
a história do endossimbiose. A Lynn Margulis, desde os anos 50, ela descobriu, ela era microbiologista, que dentro da célula complexa, chamada eucariótica, os organelas que estão lá dentro, mitocôndria, centríolos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, já é um universo em si, né? Não, é um universo ali dentro de uma célula com 20 microns de tamanho. Na realidade, eram organismos de vida livre que foram ter uma vida que coletiva. Se associaram e construíram uma coisa muito mais complexa por associação. E ela teve 15 rejeições nos trabalhos iniciais dela. Nessa proposição simples de cooperação como de que tinha, por quê? A origem da célula em si. Isso, da célula complexa. Da célula complexa. Por quê? Um deles foi esse cidadão aí, o Dawkins, que alegava que era impossível isso na natureza, que os organismos se destruíam mutuamente, que era uma heresia. Ele usava essa palavra, heresia. Agora me fala, por que um cientista vai pegar uma palavra do léxico religioso da Idade Média, porque era quando ocorria a perseguição das pessoas por heresia. Esse homem usa a mesma palavra. Como chama? Da Inquisição. A Inquisição. Ele reabilitou uma palavra da Inquisição dentro da biologia moderna. Heresia. Ele chamou a Margulis de herética, né? Porque ela estava afirmando que podia ocorrer colaboração entre os organismos. Dogma. O cara tinha dogma. Aí, nos anos 70, apareceu o DNA mitocondrial, descobriram os plasmídeos na mitocôndria, e hoje, se houvesse o Prêmio Nobel de Biologia, a Lynn Margulis tinha ganho. E nos anos 90, esse mesmo cidadão reconheceu e falou que admirava ela pela perseverança e por ela ter transformado uma coisa que não era ortodoxa em ortodoxa. Outras palavras religiosas. Ortodoxia. Tá, ele está falando agora de é dogma, né? Era dogma. Então, ela conseguiu vencer, ele admitiu. E ela respondeu ao elogio dele. Falando que agora pode. Ela respondeu ao elogio dele com essa outra frase que eu citei agora há pouco. Que ela falou que ela rechaçou o elogio, dizendo que esses neodarwinistas vão ter tido no futuro como um secto religioso que dominou a biologia no século XX e atrasou o desenvolvimento da biologia. E onde que a gente sabe isso? No lugar mais explicitamente analítico que você pode pensar, que é na biologia molecular. Você vai lá no DNA, começou a aparecer um monte de trabalhos desafiando... E é exatamente o contrário da proposta do Richard Dawkins, que é o gene cooperativo, na verdade, né? Que não é nem o gene que controla tudo. Não é o gene que controla tudo. Não controla tudo. E está surgindo um monte de desenvolvimentos que os povos nativos já sabiam. Né? Quem tinha um conhecimento intuitivo não era analítico, não era reducionista, não era câmara anecoica, mas era conhecimento, uma visão integrada, holística, sistêmica. Do sistema, né? Sistêmica. E isso está voltando, e por causa do insucesso do neodarwinismo, insucesso. Na base, o capitalismo é muito inspirado pelo neodarwinismo, né? E é tipo assim, eu comer o meu oponente é o que acontece na natureza. O leão não fica pensando, a gazela, puxa, ela é minha amiguinha, não vou comê-la. Ele vai comer, ele está com fome, ele vai comer. Então o cara Só lá que ele não vai matar todas as gazelas e acumular na caverna dele e comer sozinho. Não tem acúmulo. Né? Não tem acúmulo. Ele só usa o que ele precisa. Ele não junta as gazelas todas. Né? Exato, ele não come todas as gazelas, ele é um processo seletivo. Claro. E mantém a população de gazelas saudável. Né? Você falando, né, do Charles Darwin, na verdade, que tem que ser reabilitado, para mim a coisa sempre mais interessante dele não era a sobrevivência do mais apto em si, mas é o ancestral comum. A grande ideia mesmo que está por trás é que tudo que está vivo é primo. É uma família de coisas vivas, né? Todo mundo já foi a mesma coisa se você voltar tempo o suficiente, né? E essa é uma ideia muito espiritual quase quando você pensa. Ela é anti-competição. O Darwin tinha uma abertura e ele era uma pessoa mais holística. E até o Adam Smith, que criou... Claro, ele falava. O Adam Smith era um pensador de ética. E ele basicamente, quando ele propôs a ideia da mão invisível, ele basicamente estava falando assim, desisto do gênero humano. O gênero humano é egoísta. Então, aí ele falou assim, no egoísmo do gênero humano, o que tinha na época dele? Metalismo e monarquias podres em todos os lugares. Tá? Ele viveu nesse contexto. E aí, no pensamento, ele falou, se tiver um mercado simétrico, ele não falou simétrico, mas o outro ganhou o prêmio Nobel, o Stiglitz,
falando da assimetria dos mercados, por que não funcionava a mão invisível do Adam Smith. Mas o Adam Smith, lá no começo... propunha mais um equilíbrio do que uma... ele falava que se houver competição numa coisa justa, né, então as pessoas não precisam ser amigas, que o sistema se regula. Isso influenciou Darwin. Darwin viu isso na natureza, acontece na natureza. Mas o pensamento original dele, acho que ele jamais ia imaginar que ia surgir uma aberração chamada Milton Friedman. Que ele jamais, acho que ele nunca imaginou quando em ele nome propôs dele. que depois ia sempre propagar. Ou o Thomas Huxley ia surgir e apoiando. O Darwin conheceu, ele foi o cara que mais lutou para defender a teoria da seleção. Era o Rottweiler. Mas o Bulldog do... O Bulldog do... mas eu quero deixar uma coisa aqui, assim, para não parecer que eu sou inimigo do Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele que lançou a ideia da memética. Do meme, né? Do meme, que é extraordinário. Que é muito sobre o que a gente está falando, na verdade. Exatamente. Né? Ele é uma vítima de uma coisa que ele descobriu. Porque ele lança memes que são dogmáticos, que são fundamentalistas, que têm todo o caráter religioso, que incomoda muitas pessoas que pensam de uma maneira mais suave, né? Porque é militante, etc. Mas a ideia dos memes é extraordinária. E é nesse momento de mudança climática, essa ideia é extremamente útil. Então, eu acho que o Richard Dawkins deixou uma contribuição valiosa para a humanidade com a memética. Que é essa fusão, para quem não sabe muito, é uma fusão inteligentíssima da cultura com a biologia. Como o ser humano parou de estar do jogo evolucionário nos seus genes meramente, mas são nos memes. Isso. São nas ideias, nos valores e no que funciona e no que é propagado de maneira mais eficiente. Isso. Então, o que eu estava falando do autismo é memética. É memética. Né? Total. Porque eu aprendo na escola, falaram assim para mim, eu estudei agronomia, meu estudo básico. Falaram assim, você tem que plantar soja, ou batata, ou cana, ou criar gado. E é isso que você tem que fazer. E não olhe para os lados. E eles usam os mesmos termos que é oncologia. Produza crescimento exuberante, domina em tudo. É oncologia. Você vai numa escola, numa aula de oncologia lá, na formação dos médicos. Câncer, né? É exuberância, é ignorar o que está em volta. Ignoram. Isso é um meme, né? Isso é um valor cultural. Valor cultural. E que se autopropaga. Eu tive a discussão direta com o que agora é ministro da Agricultura, no Senado, quando teve as discussões sobre o Código Florestal, e eu vi que esse meme é atuante dentro da cabeça dele de uma maneira dominante. É um meme, está lá dentro da cabeça dele. Ele não é capaz de sair fora desse meme. Sabe, você passou na frente da loja de música e tem lá cantando Eu não sou cachorro, não, do Valdir Soriano. E eu lembro no meu tempo que as pessoas falavam, eu realmente detesto essa música, não sei o quê. Você passa na frente da loja, escuta, dali 3 passos você começa a cantar a música. Isso é um meme, tá? Contaminou, contagiou, colonizou o seu cérebro, sem a sua aprovação. E aí ele sai pela boca e daqui a pouco outra pessoa está lá, escuta você cantando, eu não sou cachorro. E você está detestando que você está cantando a música que você escutou. E foi propagado. E foi propagado. Então essa é a obra que eu considero a obra válida, que fica para a posteridade, não como uma mancha, mas como uma virtude do Richard Dawkins. Muito importante, muito útil. Até a crítica que ele faz à religião, se ele não fosse religioso nessa crítica, seria muito eu acho pertinente. Que teria muito útil, tem utilidade. Ela é pertinente, tá? Ela é fundamentalista, é religiosa, é pagar com a mesma moeda, né? E é muito ruim. E para a ciência é muito ruim também. E o fato de que o darwinismo, o neodarwinismo, ele rechaça tudo que não foi demonstrado, é um desastre. Porque antes de surgir isso, o conhecimento ancestral, o conhecimento acumulado na vida, né, o conhecimento empírico, conhecimento vivencial, ele tinha um papel enorme na preservação dos povos. Né, porque você escutou do seu avô, do seu bisavô, que escutou do avô, etc., com o neodarwinismo, mata tudo. E processos intuitivos também, fora da câmara anecoica. Coisas que nossos... Que aí não é só o pai ou o avô, mas o senso biológico, o nosso parentesco com as árvores, com os outros animais, está lá. Exatamente. A gente é primo. Isso é importantíssimo. Existe uma intuição biológica que a gente chama de instinto. Mas o neodarwinismo rechaça tudo. Tá? Porque o que não foi provado, o que não foi demonstrado, quem não se mantém, então... Está nascendo uma plantinha aqui. O neodarwinista vem com o botinão dele de soldado e com a cabeça, com o capacete apertado na cabeça aqui e faz assim.
Pronto, acabou. Essa planta, ela não se provou, perdeu na competição, tchau. Azar. Aí nasce outra ali, eu vou e tá. O que essa planta precisa fazer para conseguir surgir? Ela tem que nascer escondida em algum lugar. O que não é o que acontece na natureza. Não é o que acontece na natureza. Eu vivi 20 anos na Amazônia, eu vi o sistema, eu não sei se o Richard Dawkins teve a oportunidade de conhecer um sistema efetivamente complexo, né? Porque a floresta da Inglaterra não dá para comparar com... Em Oxford também. A florestica lá, né? O jardinzinho. O jardinzinho. Não dá para comparar com a Amazônia. Mas o que eu vi na Amazônia foi colaboração no nível mais avançado, inacreditável. As árvores não estão competindo uma com as outras, elas estão, na realidade, colaborando. As raízes estão interconectadas com as micorrizas. Elas trocam nutrientes, trocam informação. E aí, a árvore grande, isso foi uma tese desenvolvida em Berkeley, por um colega nosso que está na Unicamp hoje. Ele mostrou que durante o dia, a árvore puxa água do solo das raízes superiores e puxa lá de baixo, né, a raiz pivotante, lá 20 metros de profundidade, e leva tudo para a copa. Ela usa água para ela. Durante a noite, as raízes superficiais invertem o fluxo. A água sai lá de baixo e exuda pelas raízes superficiais, chamada retranslocação hidráulica. Sem essa água superficial, as árvores jovens não teriam condição de se estabelecer. Então, as grandes, elas mantêm as jovens. Colaboração. Isso seria uma heresia para o neodarwinismo. Como é que uma árvore ela vai colaborar para outra crescer do lado dela? Né? E você vai ver muitas coisas dessa natureza, muitas. Aliás, todas, porque a colaboração é a lei muito mais importante do que competição. Competição existe, importante, mas secundária e subordinada. Infelizmente, temos que terminar, as nossas baterias vão encerrar, senão eu seguir essa conversa aqui por mais umas 2 horas. Tony, queria te agradecer muito o tempo, a conversa. Acho que a gente vai ter que marcar outros papos para a gente dar conta de perguntas que não foram feitas. Mas o assunto está muito vivo mesmo. Agradecer demais a sua participação. Agradecer o Thiago nessa câmera, Suzana Gerra na câmera, áudio, direção. E lembrando a quem assiste os nossos programas, o Cortex, e é fã, ou segue o Fluxo, que nós apreciamos muito as doações voluntárias dos nossos espectadores em fluxo.net/doar. Então, até o próximo episódio, turma, e segue o Fluxo. E faltou falar do Cortex, que da outra vez eu falei, né? Pode falar. A gente está gravando ainda? Eu falei, ó, tem que mudar o nome do seu programa. Por quê? Porque Cortex é exatamente o que nós hipercultivamos. Nós hipercultivamos o córtex esquerdo, em detrimento do direito, em detrimento da amígdala, que é o cérebro emocional, em detrimento do animal, que é toda a parte sensorial, a parte artística, a parte corpo, a parte de interação com o mundo, a ligação com a sua mãe, a ligação com a terra, que é a mãe terra, por conta do córtex. É um extracultivo do córtex. E o exemplo que eu dei foi o meu mesmo, porque estava tendo a seca de 2014, e eu fui tomar banho e estava bom o banho, e eu pensando na seca, e fiquei um tempo no banho, e a minha filha entrou uma hora super perturbada e falou: pai, você não está vendo que está seco, você está 20 minutos tomando banho. Então o que significa isso? Você, 20 minutos no banho, pensando sobre a seca. Da seca e pensando sobre a seca. Pensando, porque tive passado aqui no reservatório ali de cima, indo pela Tamoios, e estava seco, lá tinha vaca pastando no fundo do reservatório, e a minha esposa trabalha no CEMADEM, que é alerta de desastres naturais. Todo dia ela chegava com os números do Cantareira, e eu a mulher trabalha na emergência, no desastre natural, ela sabendo que ia acabar a água. Mas o meu cérebro animal, ele é desconectado do córtex. Por isso que eu falo que você tem que mudar o nome do seu programa. Por quê? Porque o córtex é o drama. Chegar à consciência, como eu cheguei, sou cientista, trabalho na área, estou trabalhando exatamente nesse tópico, estou pensando no problema, e ficar 20 minutos no banho. Significa o quê? Significa o quê? Que o meu cérebro córtex, com toda a competência dele, não está conectado com o meu cérebro animal. O meu cérebro animal, ele estava gostando do banho. Entendeu? Então fica lá, banho. Tá gostosinho aqui. Em desconexão. Eu não estou me autocriticando. Isso aí explica tudo mesmo, Explica. Explica a mudança climática. Aí você vê que é o drama, não é para a gente apontar o dedo um para o outro. É um drama que nós temos. Enquanto o ar-condicionado estiver funcionando, a carne está na mesa. Enquanto está saindo água do chuveiro e está gostoso, o cérebro animal, para ele, é isso que interessa. Né? E os marqueteiros usam isso, direto. Por quê? Porque
Na hora que ele vai vender uma cerveja, ele não fala para o seu córtex. Ele fala para o seu cérebro animal, emocional. Fala para sua amígdala. Fala para sua amígdala, não a amígdala do pescoço, mas do cérebro. Sim, do cérebro. E vende e fala assim, toma Skol, desce redonda e tal. Por quê? Porque é lá que se tomam as decisões. Então, se o córtex tem que aprender alguma coisa com o resto do corpo, ele tem que aprender que tem que olhar para o resto do corpo. Que ele não pode ficar só nas suas reverberações, mas... nas suas análises abstratas. Exuberantes e abstratas. E autistas, né? Porque acaba sendo um autismo interno. Você está lá pensando na seca e o cérebro animal não recebe essa informação. Né? O cérebro animal recebe a informação sensorial do corpo. Tá bom, então eu tô tranquilo. Por isso que chama animal. Né? Acabou.